Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um momento maravilhoso de encontro para estudos da nossa lição. Nós estamos hoje com a lição de número 10 com o seguinte tema: a intercessão pelos Efésios. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, para pegar a sua lição e junto podemos estudarmos a poderosa palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Leia por gentileza comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática, meus queridos, assim nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Como sempre tenho recomendado, pegue a sua leitura diária, a cada versículo diariamente, e faça dele tema para o seu culto doméstico. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo de número 3, versículos de número 14 ao versículo de número 21. Irei colocar na tela, leia por gentileza comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irei apresentar aqui agora o objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral: apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo objetivo específico: destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro e último objetivo específico: conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Que Deus abençoe a sua vida e você tenha um excelente subsídio. Meus amados irmãos, para introduzirmos o nosso estudo de hoje, eu quero deixar bem claro para os senhores de que eu vou continuar trabalhando com o próprio texto e a partir do texto. Bem, e para trabalharmos com o texto e a partir do texto, eu gosto de apelar para as questões hermenêuticas, para análise das palavras ou do conjunto de palavras que formam uma frase. Isto porque nem sempre nós encontramos o sentido das palavras de uma forma tão literal quanto esperávamos em nossas Bíblias em português. Mas ainda porque a construção gramatical grega ela é muito complexa e às vezes é preciso apelar a alguns textos gregos, a algumas Bíblias mais antigas, a alguns manuscritos, para que tenhamos uma compreensão muito mais, vamos assim dizer, coerente com o contexto de uma forma geral falando. Por exemplo, nós vamos estar trabalhando agora com 3 pontos que eu acho fundamental desse texto de Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 a 21. A primeira observação que eu quero trazer para vocês aqui é a frase toda a família, que está contida em Efésios capítulo 3, versículo 15. Depois eu quero fazer um comentário sobre a palavra glória,
que está em Efésios, capítulo de número 3, versículos 16 a 21. E em seguida eu quero encerrar essa nossa análise aqui dentro da frase riqueza da sua glória, que está contida em Efésios, capítulo 3, versículo de número 16. Bem, queridos, vamos começar agora a primeira análise que eu acabei de citar aqui, que seria sobre a expressão toda a família. Mas antes de explicar esse termo aqui, eu quero fazer a leitura do capítulo de número 3, versículo 15 de aos Efésios. Eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista Corrigida e depois na Almeida Revista e Atualizada. Acompanhem comigo. Efésios 3,15 nos diz assim: do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Na tradução Almeida Revista Atualizada nos diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Visto então esse versículo nessas duas versões portuguesa, aqui cabem-nos algumas observações de grande importância. A construção gramatical desse texto nos leva a três importantes interpretações por diversos teólogos da história da igreja. Bem, alguns teólogos e comentaristas dizem que a expressão de quem toma o nome toda a família, ou do qual toma o nome toda a família, versão atualizada e corrigida, como eu citei, traz uma ideia sobre a paternidade de Deus. Desta forma, alguns interpretam que Deus é Pai em seu sentido de Criador, aquele que trouxe à existência todas as coisas, anjos, homens e as coisas inanimadas. Em um certo sentido, Deus é o Pai, é o Criador de todas as coisas. A segunda tradução dessa expressão, do qual toma o nome, ou de quem toma o nome, toda a família, também traz a ideia de que Deus tem uma família tanto celestial quanto uma família terrena. Isto porque os anjos são tratados como filhos, os homens também são tratados como filhos. Uma outra interpretação é que de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra é uma referência entre a igreja já triunfante, referindo-se àquele que faz parte da igreja, que já partiram com Cristo, estão no terceiro céus, aguardando o momento da volta de Jesus, e a igreja militante, que é aquela igreja que continua sobre a terra ainda, trabalhando de forma ativa, esperando então a plenitude dos tempos e esperando também a plenitude divina preencher esta igreja e a própria plenitude do crescimento da igreja para que Cristo venha e a igreja seja levada da terra. Essas são as três possíveis interpretações do texto. Mas qual é a interpretação que nós temos adotado? A interpretação que nós temos adotado é esta terceira, onde nós acreditamos que toda esta família citada no texto refira-se à igreja. Mas ainda porque desde o capítulo 1 até o capítulo de número 6 aos Efésios, os dois temas principais das discussões na carta aos Efésios é a doutrina sobre Cristo e a doutrina sobre a própria igreja. E acreditamos que em todo esse contexto aqui, esteja referindo-se à igreja militante e à igreja triunfante. A igreja dos que partiram e estão com Cristo, os triunfantes, e a igreja daqueles que ainda estão na terra trabalhando, lutando, pelejando pelo crescimento da mesma, que é considerado como a igreja militante. Essa é a nossa forma de entender e de compreendermos. E é baseado nessa forma de entendimento, de compreensão, que nós estaremos fazendo o tratamento da igreja como família. Para corroborarmos a ideia que nós acabamos de falar sobre a família que toma um nome nos céus e na terra, numa referência à igreja, nós vamos observar que em toda a teologia paulina no Novo Testamento, nós não temos nenhuma declaração direta para referir-se que os anjos são filhos de Deus. Isso nós encontramos no Antigo Testamento, com base na palavra hebraica Tehillim. Mas nós não encontramos palavras similares no texto grego do Novo Testamento, em especial na teologia paulina, como há pouco eu falei, em que os anjos são tratados como sendo esses filhos.
mas encontramos dentro da própria carta aos Efésios dois textos provas que eu quero ler com vocês, que demonstram, que comprovam que a igreja são os filhos citados nesse texto, que a igreja é a família composta por filhos de Deus, filhos estes que tomam o nome de Deus, tanto na terra quanto nos céus. Por exemplo, abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5, que nos diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E outro texto que eu quero aqui também utilizar para corroborar a ideia de que a família tratada aqui no capítulo de número 3, versículo 15, é uma referência à igreja militante e à igreja triunfante, é Efésios capítulo 5, versículo de número 1, quando Paulo nos dá a seguinte recomendação: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esses dois textos são suficientes para corroborar esta ideia e o porquê que adotamos o princípio de que toda a família nos céus e na terra é uma referência à própria igreja. Agora, se examinarmos na teologia paulina, fora da carta aos Efésios, nós vamos também encontrar em Romanos capítulo 8, versículos de número 14 a versículos de número 17, há declarações de que, na qualidade de filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito, que o mesmo Espírito testifica o nosso espírito, que não recebemos espírito do mundo para andares em temor. E o 17 diz que na qualidade de filho nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Um outro texto que eu posso usar também para fundamentar a minha fala é Gálatas capítulo de número 4, versículos de número 4 a versículo de número 6, que nos diz o texto bíblico que para a comprovação de que nós somos filhos de Deus, o próprio Deus nos enviou o Espírito de seu Filho que clama em nosso coração, Abba, Pai. Isto quer dizer que nos leva a clamar Pai, Paizinho, mostrando realmente que dentro de nós há um testemunho do Espírito Santo de que nós somos sim esses filhos de Deus que oramos ao Pai. Meus amados irmãos, com isso eu não estou negando aqui o fato da paternidade de Deus. A paternidade de Deus é palpável, é visível, tanto na teologia de Jesus, como na teologia de Pedro, de Paulo, de diversos outros apóstolos. Mas o que a gente está aqui trazendo em foco, como tema principal, é o texto de Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 a 21. O que o texto quer realmente nos dizer? E quando o texto às vezes nos apresenta a possibilidade de uma, duas, três, quatro ou mais interpretações, a gente precisa buscar a interpretação chamada primária, a que melhor se adequa ao texto, ao contexto ou até à própria teologia de quem o declarou. Neste caso, nós estamos aqui apelando para o texto, para o contexto e para a própria teologia de Paulo, ao texto de aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6, ao texto que nós lemos, que é o capítulo 13 a 14 e 21, a quem se refira, especificamente aqui Paulo está referindo-se à igreja, Paulo está orando pela igreja, e com isso no pensamento de Paulo, ele está dizendo simplesmente a família nos céus e na terra que toma o nome. Então, em termos de pensamento, Paulo está focado na igreja. Em termos de contexto, na carta aos Efésios, Paulo está falando sobre a igreja. Em toda a teologia paulina, Paulo trabalha com o tema da filiação e paternidade na relação existente entre a igreja e o próprio Deus, ou de Deus para com a própria igreja. Queridos, a segunda parte da nossa análise é a palavra glória, que está no capítulo de número 3, versículos 16 a 21 aos Efésios, que eu vou fazer a leitura aqui agora e depois estarei trazendo a explanação. Efésios 3, versículo 16 e 21. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Pegue a palavra glória. Versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações,
para todo sempre. Amém. Isso aqui eu li na Almeida Revista e Atualizada. Queridos, a palavra glória no grego significa doxa. Só que é preciso observar que a palavra glória ela tem diversas variações no seu sentido. E a gente precisa aqui resolver um impasse. Porque, primeiro, existe a glória dos homens, existe a glória de Deus e existe a glória para Deus. Só que a palavra glória, muitas das vezes, ela precisa ser interpretada em seu contexto. Nem sempre uma palavra é resolvida, estudada de forma separada. É preciso estudar a palavra separadamente e depois, mais uma vez, colocá-la em seu contexto para entender o significado ou o sentido da palavra dentro de uma construção gramatical. Quando o versículo de número 16 está nos referindo que aqui Deus ele está manifestando as riquezas da sua glória, então a palavra glória aqui deve ser interpretada como majestade. Isto porque a palavra doxa ela pode ser representada ou traduzida como sendo brilho, resplendor, fulgor, majestade, posição exaltada e diversos outros sentidos ou significados. Mas aqui eu repito, a palavra pode ser interpretada como riqueza da sua majestade. Mas no versículo de número 21, aqui está dizendo que a ele seja a glória na igreja. Essa glória na igreja refere-se ao ato de louvor, adoração e engrandecimento ao nome de Deus por tudo quanto ele fez. Isto porque o contexto vai nos apresentar, primeiro, no versículo 16, a riqueza da glória como sendo a fonte das bênçãos, do poder, do amor de Deus e do enchimento da plenitude de Deus para com a igreja. E por conta disso, agora a igreja começa a dizer glória, isto é, adorar, a magnificar, a bendizer e a exaltar ao nome de Deus por tudo que ele fez. É nesse sentido que a gente precisa interpretar justamente esta palavra. Repito, pegando a palavra, estudando ela separadamente, depois colocando ela de volta no seu texto para compreender o sentido daquela palavra no texto. E em síntese, glória aqui, referindo-se à riqueza, trata-se da majestade de Deus. Referindo-se a essa glória na igreja, refere-se aos louvores e adorações que são devotados a Deus. Para fundamentar essa minha declaração a respeito da palavra grega doxa, que traduz para o português em glória, eu quero ler aqui Efésios capítulo de número 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14. E esses três versículos onde tem esta frase e esta palavra glória está dentro do hino que nós já estudamos na lição de número 2. Olha bem o que é que nos diz aqui a frase do versículo 6, 12 e 14. Nos diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então a palavra glória aparece nesses três versículos. Mas como entender agora que a palavra glória não seja louvor, que a palavra glória seja uma referência à majestade de Deus ou uma manifestação dessa majestade? Como entendemos esta palavra? Examinando justamente, como eu disse, o contexto. Observe que o texto vai dizer que ele nos escolheu, ele nos predestinou e ele nos adotou. E aí o versículo 6 diz: para louvor, isto é, para exaltação da majestade da sua graça. Isto aqui está referindo-se à manifestação da glória divina, que foi uma delas, em seus aspectos, a graça.
Então aqui para exaltação, louvor da majestade de Deus, do que de Deus veio como ação para a sua glorificação. O versículo de número 12 já diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aqui está falando sobre a salvação pela obra do Calvário, a remissão realizada por Cristo pela cruz. E aí finda dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória, porque glória aqui refere-se à majestade de Deus manifesta na obra do Calvário. E o versículo de número 14 está escrito, ao qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui está referindo-se à consumação do plano na vida da igreja, o plano de eleição, predestinação, eleição e redenção, consumado na vida da igreja, que será resgatada como propriedade de Deus, e ao final, na plenitude dos tempos, Deus mais uma vez será exaltado em glória, o exaltado por sua majestade. Esse é o sentido e significado desta palavra nesse contexto do capítulo de número 1 aos Efésios. Com o intuito de complementarmos este pensamento a respeito de glória, que glória tem vários significados como majestade, traz sentido também, além de majestade, fulgor, resplendor e até mesmo outros significados, nós vamos encontrar em 2 Samuel 22:13, que diz, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se incendiaram. Esse mesmo versículo está sendo citado no Salmo de número 18. E lá sempre a palavra está sendo utilizada no sentido de brilho e resplendor da glória de Deus. O Salmo de número 29 também vai nos apresentar esta glória em todos os seus aspectos. Isto, a glória majestosa de Deus. Quando o Salmo de número 29, que é um cântico, o salmista diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Depois ele começa a fazer a declaração de como a glória de Deus é manifesta através da sua voz, ou como sua voz ela é majestosa. E quando chega quase na conclusão agora desse mesmo texto, está escrito no versículo de número 9, a voz do Senhor faz daqui as costas e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. Então aqui você vai ver no versículo 1, versículo 9, que o ato de tributar glória e dizer glória são atos de louvores, de adoração à majestade divina. Mas quando você vai ler o versículos 2 a versículo de número 8, você vai entender que a glória de Deus é manifesto através da sua voz, que por fim, quando é ecoada, demonstra diversas manifestações de poderes. Aí você vai ver que a voz do Senhor dá vida, faz tremer deserto, que a voz do Senhor faz isso, que a voz do Senhor é majestosa. Aqui traz a ideia de uma glória majestosa manifesta através da sua voz, através da sua palavra. Então o próprio Salmo 29 é um exemplo disso, da separação entre a palavra glória, como referência à majestade divina, e glória como adoração. Meus amados irmãos, acredito eu que depois de ter feito uma breve explanação a respeito dessas palavras ou frases, como acabei de apresentar, glória, toda a família, e sobre a palavra riqueza da glória, para que possamos entender a diferença de uma para a outra em seu contexto, eu espero que o impasse tenha sido resolvido. Como eu disse e repito, muitas das vezes nós precisamos apelar para o contexto do próprio livro para entendermos o significado de uma palavra. Às vezes é preciso apelar para o contexto de outros livros, de acordo com o pensamento ou do próprio autor ou de outros autores. Ou às vezes trabalhar com uma palavra separadamente, encontrar os diversos sentidos e significado desta palavra e empregar o melhor sentido dentro daquele contexto para que nós não venhamos a ferir a interpretação da Bíblia, mas de forma coerente e sadia podemos trazer assuntos e conteúdos de elevação espiritual para aquele que nos ouve. Meus amados irmãos, na primeira oração que o apóstolo Paulo fez no capítulo de número 1, ele fez 3 pedidos. Os pedidos de Paulo era que Deus concedesse o espírito de sabedoria e revelação para a igreja compreender 3 pontos. Primeiro,
a razão do chamamento da igreja, as riquezas da glória da herança dos santos e a suprema grandeza do poder de Deus em favor da igreja, exercido na pessoa do Senhor Jesus, em sua ressurreição, em sua exaltação e entronização. Paulo apela para que a igreja tenha entendimento e conhecimento espirituais. Aqui a segunda oração de Paulo parte da teoria para uma prática, porque Paulo está orando a Deus nessa segunda oração, solicitando a Deus 4 pontos essenciais para uma experiência cristã mais profunda, para sair do nível do intelecto, da alma, para o nível agora de uma experiência plena e mais completa das coisas de Deus. Vamos observar que Paulo, primeiro, ele ora pelo fortalecimento espiritual, pela presença de Cristo habitando de forma profusa e abundante na vida da igreja. Depois, que a igreja cresça nas dimensões do amor de Deus. E por último, que a plenitude de Deus tome posse desta igreja. Então Paulo parte das revelações espirituais a nível da alma e do intelecto para uma experiência muito mais profunda do poder, da glória e da majestade divina manifesto na vida da igreja, dos níveis de compreensão para os níveis da experiência espirituais no relacionamento mais profundo com Deus. Observe, queridos, que Paulo inicia a sua frase da seguinte forma: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui eu percebo Paulo em uma outra postura, porque no capítulo de número 3, a postura de Paulo era colocar-se de pé em defesa da igreja, na inclusão dos gentios no novo povo de Deus, que é a igreja. Mas aqui no versículo de número 14, eu percebo Paulo em uma outra postura, já de joelhos, orando ao Pai por uma causa. E qual era a causa? Já que no versículo 1 a causa era o Evangelho. E aqui qual é a causa? Paulo estava preocupado. Isto porque o aprisionamento de Paulo tinha levado muitas pessoas a desanimarem. No contexto desta prisão, por exemplo, Filipenses é uma das cartas que foi escrito quando ele estava preso. E ele deixou bem claro que alguns desanimaram, mas outros estiveram motivados e começaram a pregar muito mais a Cristo, seja por porfia, por inveja ou de boa vontade, como ele diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 17, mas alguns se sentiram motivados. Mas preocupado com a igreja aos Efésios, ele diz: peço que não desfaleçam, isto é, não se sintam cansados, desgastados por esta causa. Pelo fato de que eu estou aprisionado, vocês não têm ninguém mais para defender vocês tão veementemente como eu defendia e fui posto para isso. E aí Paulo passa a orar, pedindo a Deus por uma causa. E qual era a causa? Que a igreja não desanimasse, mas agora fosse fortalecida com poder no Espírito Santo. Mas observe, Paulo aqui está solicitando, queridos, a Deus uma força de natureza espiritual a nível do homem interior, numa referência ao espírito e à alma humana. Bom, eu sou tricótomo, acredito que você também é tricótomo. Acredita que o homem é formado de espírito, de alma e de corpo. Bom, e se assim você acredita, entende-se que o homem interior é uma referência ao espírito e à alma humanos. E sendo então a parte mais interior do homem, é chamado de homem interior. 2 Coríntios 4,16, Paulo trata a esse respeito, dizendo que segundo o homem exterior, numa referência ao corpo, ele estava se deteriorando, envelhecendo, se desgastando, mas o homem interior se renova dia após dia. Em Romanos 7,22, ele diz que segundo o homem interior, ele tinha prazer nas coisas de Deus. Então aqui o homem interior nós entendemos que seja o espírito e a alma humana em oposição ao corpo externo, que refere-se ao homem exterior. Então Paulo aqui faz uma oração pedindo justamente a nível de espírito e de alma o fortalecimento com poder no Espírito Santo no interior de cada crente que compunha a igreja. Bom,
Isto porque Paulo entendia, meus amados irmãos, que a batalha de Paulo não era apenas uma batalha legal, mas era uma batalha espiritual. Eu disse que o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas e os demônios que fazem parte do reino das trevas estão em constante oposição a Deus. E a melhor forma de demonstrar essa oposição é levantando-se contra a igreja. E Paulo, quando ora aqui no capítulo de número 3, pedindo fortalecimento espiritual para a igreja, é que ele entendia que por trás de toda essa peleja, que aparentemente era uma peleja de natureza legal, jurídica, havia manifestações contrárias de ações demoníacas. Porque o próprio Paulo, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E o propósito de Paulo aqui, orientar para que sejam também fortalecidos com poder, é por causa das batalhas espirituais que a igreja enfrentaria. E ela precisava mais do que nunca permanecer inabalável. E para permanecer inabalável, ela precisava justamente de revestimento, de força espiritual no homem interior. No ensino de Paulo aqui, na própria carta aos Efésios, ele mostra a participação do Espírito Santo em todo esse processo que está levando a igreja à concretização do plano divino. Por exemplo, logo após ter dito que Deus elegeu, predestinou, Jesus redimiu, no capítulo de número 1, ele vai dizer no versículo de número 13 que o Espírito Santo então selou a igreja. E além da igreja estar selada pelo Espírito Santo, a própria presença do Espírito Santo é o penhor ou a garantia de que a mesma terá uma herança celestial e a mesma é herança de Deus para ser resgatada aqui da terra. O mesmo Espírito também ele está sendo tratado no capítulo de número 2 como sendo aquele responsável de fazer com que a igreja seja edificada como templo santo consagrado para Deus, para a habitação do próprio Deus no Espírito Santo. O próprio texto, no capítulo 2, no versículo 18, diz que é ele quem facilita esse acesso de cada crente individualmente e da igreja como um todo até a presença de Deus. No capítulo de número 3, no versículo de número 5, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é quem tem dado a conhecer os mistérios que estavam ocultos. O mistério da existência da igreja, formado dos dois povos, judeus e gentios, que deram origem ao novo Eno Kainon, o novo povo de Deus, ou ao novo homem. E é esse mesmo Espírito que está hoje como agente para a conclusão e concretização desse plano, para fortalecer a igreja com poder e ajudá-la a vencer as batalhas espirituais, para que ela chegue como uma igreja militante e triunfante no dia da redenção. Observe aqui também que o texto bíblico, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, diz: e assim habite no vosso coração Cristo pela fé. Mas observe que a construção diz, e assim. Quando existe essa construção no grego aina, traz a ideia de propósitos. Isto é, o Espírito Santo fortalece a igreja para que Cristo habite nela. Eu disse aqui no capítulo de número 3, versículo de número 22, que nós estamos sendo edificados como templo santo para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo ele é responsável pela edificação da igreja. Mas nenhum edifício ele pode ser volúvel, frágil, pode ser construído de qualquer forma. Para isso, Paulo ora para que esse edifício seja firme e seja forte para comportar a presença de Cristo de uma forma muito mais abundante. Porque o texto vai dizer que a igreja está sendo edificada para a morada de Deus no Espírito. Isso quer dizer que a igreja está ainda em desenvolvimento, em crescimento, em fortalecimento e dia após dia a presença de Cristo está inundando essa igreja como sendo a arca, como era no antigo templo em Jerusalém. Isso quer dizer que se a arca foi perdida por Israel,
hoje pela igreja ela é conquistada na pessoa do Senhor Jesus, que é símbolo da presença de Deus no meio da igreja. Só que o texto diz aqui que não é para tabernacular temporariamente, porque o texto diz habitar Cristo no vosso coração. Não é uma morada temporária, mas é uma morada permanente. Observe também aqui que 164 vezes nós encontramos a expressão em Cristo, a igreja em Cristo. Agora é Cristo na igreja, habitando dentro da igreja, tomando posse do que lhe é seu por direito, habitando dentro desta igreja, tabernaculando de uma forma permanente na vida desta igreja e manifestando as riquezas da sua glória e da sua graça. O terceiro motivo pelo qual Paulo faz esta oração, queridos, era para que a igreja pudesse compreender as 4 dimensões do amor de Deus. Você vai encontrar diversos teólogos, eu poderia citar aqui para você Donald Stamps, num comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Eu poderia citar aqui para vocês Ferdinand Five Bruce, que também ele comenta no comentário NVI. Eu poderia citar diversos outros autores aqui, que cada um em suas articulações, em suas argumentações, eles apresentam as 4 dimensões do amor de Deus. Então eu recomendo vocês a leitura deste material. Mas aqui não está dito que o amor que a igreja deve conhecer é o amor da igreja para com Cristo, mas é a dimensão do amor que Cristo tem pela igreja. Isto porque Paulo entende no capítulo de número 1, versículo de número 4, que é aos Efésios, que nós fomos eleitos em amor. Versículo de número 5, que nós fomos predestinados em amor, que nós fomos adotados pelo amor de Deus, que a redenção é a maior demonstração do amor de Deus, conforme João 3,16, que a presença do Espírito Santo na vida da igreja e o resgate de Deus desta propriedade que é a igreja, tudo isso é fruto do amor de Deus. A salvação que foi realizada individual e coletivamente na vida de todos que compunham a igreja no capítulo 2. Amor de Deus. A união de judeus e gentios para a formação do novo povo. Demonstração do amor de Deus. O levantamento de Paulo como sendo uma pessoa que vai propagar as insondáveis riquezas de Cristo, do amor de Cristo. Isso aí, querido, é a demonstração do amor de Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, Paulo está orando que a igreja precisa compreender a dimensão, a altura, a profundidade e a largura desse amor que vai além da nossa compreensão, vai além do nosso entendimento. Então todas as ações de Deus em benefício da igreja, em benefício dos judeus e gentios, sempre foram motivados pelo amor de Deus. O amor que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, ninguém separa aquele que foi chamado, aquele que foi justificado, aquele que foi agora cheio do Espírito Santo. Pode ser tribulação, pode ser angústia, pode ser perigo, espada. Nada nos separa do amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. É este amor, o amor que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que nos constrange. É o amor que Paulo diz em Romanos 5,8, que Deus mostrou para conosco, sendo nós ainda pecadores. É este amor, o amor que Deus sente por nós, é que a igreja deve agora compreender no sentido de experimentar este amor, viver este amor de um para com o outro, porque aqui Paulo está fazendo uma oração, preparando a igreja e preparando também esta carta para conteúdos práticos, doutrinários, do que a igreja deva fazer. E dentre eles deve ser o amor que deva existir de um para com o outro. Se a igreja compreender o tipo de amor, a grandeza do amor, a extensão e a profundidade do amor de Deus, revelado na pessoa do Senhor Jesus, demonstrado na existência da igreja, e a igreja compreender na sua essência, ela aprenderá
amar de forma horizontal, de um para com o outro, e manter cada vez mais a igreja fortalecida, arraigada, firmada, bem fundamentada, como uma planta com raízes profundas, porque o termo diz raízes, arraigadas, e diz fundamentada, com colunas profundas, com colunas largas, com colunas altas, com colunas de grande extensão do amor de Deus. Então, se a igreja compreender isso, ela crescerá mais e mais, e o nome do Senhor será glorificado na igreja, através da igreja, por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a concessão divina de poder, de habitação de Cristo na vida da igreja e do conhecimento do amor de Deus na vida da igreja tinha propósitos. Vamos observar que há uma interligação no próprio texto. No capítulo de número 3 está escrito assim, que uma vez que o Espírito Santo fortalecesse a igreja com poder no homem interior, aí o texto diz, desta forma Cristo habitaria nela. Uma vez que Cristo habitasse nela, ela estaria arraigada. E estando arraigada, aí o texto vai dizer, a fim de compreender. Então ela estando arraigada, fundamentada, ela teria uma maior compreensão do amor de Deus. Tendo uma maior compreensão do amor de Deus que excede em todo entendimento, ela seria tomada de toda a plenitude de Deus. Então observe aí que você vai ver sempre esses significados ou propósitos da oração de Paulo. Primeiro, recapitulando, para a igreja ser fortalecida com poder, a fim de que, ou para que, isto é, qual o propósito, qual a finalidade? Para Cristo habitar nela. Uma vez Cristo habitando nela, ela vai estar arraigada e fundada. Para que Cristo habita nela e venha a fundamentar e arraigar? Aí o texto vai dizer, para ela compreender a dimensão do amor que Deus tem por ela. E uma vez que a igreja compreenda este amor que Deus tem por ela, o texto vai dizer, ela então será tomada de toda a plenitude de Deus. Então é o propósito final. Mas vamos verificar que o propósito final é a plenitude de Deus. A palavra plenitude, ela vem de uma palavra grega que significa pleroma, que se traduz completude, o ato de encher, estar cheio, transbordante. Bem, o que quer dizer a plenitude de Deus nesse texto? Para que a gente compreenda do que nós estamos trabalhando, aqui é preciso entender que está sendo tratado aqui atributos da natureza divina. Vamos lá observar. Primeiro ponto, Paulo está orando dizendo que segundo a riqueza da sua glória, isto é, da majestade divina, do que Deus é, majestoso. Eu falei aqui que a palavra glória em grego é doxa, mas em hebraico a palavra é kabod. E kabod representa a soma de todo e qualquer atributo, qualidades que Deus possui. Os judeus não gostavam muito de usar esta palavra kabod. Ele usava a palavra Shekinah, porque é uma palavra técnica. Só que a palavra Shekinah está relacionada às ações divinas, das manifestações desta glória. Enquanto que kabod é o termo mais correto de se pronunciar e de se traduzir para glória ou majestade. Quando Paulo usa no Novo Testamento a palavra doxa, semelhante a kabod, Paulo está dizendo que do próprio Deus emana todas as riquezas, riquezas insondáveis de Cristo, riquezas da glória, riquezas da graça, bênçãos que fazem parte justamente dessas riquezas da graça, conforme o capítulo, versículo 3 fala, dessas bênçãos espirituais em Cristo e muitos outros aspectos, como eu disse, que glória representa, como majestade, fulgor, a essência do próprio ser de Deus em toda a sua plenitude. É isto que vem a significar a palavra kabod no hebraico, como doxa, glória, no Novo Testamento. Então, a fonte de tudo isto é o próprio Deus em sua riqueza espiritual, em sua majestade espiritual, que concede o Espírito Santo para fortalecimento,
Cristo para habitar na vida da igreja e a demonstração deste amor na vida da igreja para que a mesma possa compreender as grandezas e dimensões deste amor. Mas, observe, se kabod ou doxa é a soma de tudo que Deus é, então há um propósito final. E o propósito final para com a igreja é que a igreja conheça esta plenitude de Deus, isto é, a plenitude da majestade, a plenitude do poder, a plenitude do amor, a plenitude da bênção de Cristo e do próprio Cristo e do próprio Espírito Santo que estão inseridos aqui nesse texto. Mas vamos observar que o próprio Paulo vai usar esse termo pleroma em outros lugares. E é preciso a gente entender. Vamos lá. Pleroma está sendo usado aqui no capítulo de número 1, versículo de número 23 de aos Efésios. Quando Paulo, ao falar que Cristo foi exaltado à destra de Deus, Deus deu para a igreja. Lá no versículo 22, pode ler. Deus deu a igreja para Cristo. O 23 diz, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Isto é, a pleuroma, isto é, a completude do que Cristo faz. O que quer dizer que esta plenitude de Deus é manifesta na vida da igreja. Por que manifesta na vida da igreja? Porque o texto, no capítulo 1, vai dizer que Deus ressuscita a Cristo, dá vida de ressurreição a Cristo, e o capítulo 2 diz que esta vida que Cristo recebe, ele dá para a igreja. Então ele enche a igreja da plenitude de vida espiritual, e a igreja acaba por se tornar a plenitude de Cristo, no sentido de que ela compartilha, que ela tem por associação, pelo princípio de solidariedade, a vida de Cristo. Eu já citei e vou recapitular. E que tipo de vida é essa, pastor? É a vida ressurreta, porque no capítulo 2, versículo 6, além de Cristo encher de vida, encheu de vida de ressurreição. Está no versículo de número 6 do capítulo de número 2. A plenitude de graça está lá no versículo de número 8, quando diz que nós fomos salvos ou estamos sendo salvos por graça, isto é, graça sobre graça. Então a palavra plenitude traz esta ideia da plenitude de vida que Cristo concedeu à igreja. Mas observe, a palavra plenitude ela significa estado pleno, do que está cheio, do que está se enchendo ou transbordante. São 3 tempos para a plenitude. E a igreja ela está vivendo justamente no período de enchimento, porque a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 4, que todos, uma referência a toda a congregação, que era composta de 120 judeus inicialmente, conforme eu falei na aula passada, ok? Todos foram cheios do pleroma, isto é, cheios da plenitude de Deus, da presença do Espírito Santo. Então a igreja está em constante enchimento. A igreja ainda não está de toda completa, transbordante desta presença. O texto, na sua construção, está escrito, para que sejais tomados de toda a plenitude, apontando para um tempo futuro. Em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, está escrito que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E no 10 daquele mesmo texto está dito que nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Então quem compartilha da plenitude transbordante da divindade é Jesus. Mas a igreja compartilhará da plenitude de Deus. Não no aspecto chamado teoses, que era pregado por Agostinho, em que ele dizia que o infinito, numa referência a Deus, já que Paulo também fala isso no capítulo 3, versículo 20, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Isto é, Paulo pediu poder, Cristo habitando a vida da igreja e a compreensão da grandeza desse amor. E Deus ele é infinito em amor, Deus é infinito em poder, Deus é infinito em sua presença para habitar na vida da igreja. A presença dele é infinita, a pessoa dele é infinita, tudo nele, toda a soma dos atributos que há em Deus
é infinito. Mas não é o teoses, como eu disse, em que o infinito vai preencher o que é finito, o que é vácuo, que é vazio, que somos nós, que é a igreja, ao ponto da igreja ser divinizada. Não é isso. Apenas haverá um enchimento constante, pleno da presença de Deus na vida da igreja. Haverá também um constante crescimento das qualidades, dos atributos de Deus na vida da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui referente justamente a esse enchimento do poder e da presença de Deus, conforme Paulo orou, dizendo que a igreja fosse fortalecida com poder no Espírito Santo. Quando o próprio Paulo, no capítulo de número 5, versículo 18 aos Efésios, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Mas ele usa uma expressão em grega dizendo: mas enchei-vos. Observe o imperativo. Enchei-vos, plerous, de onde veio a palavra pleroma. Enchei-vos do Espírito. E o significado é encher cada vez mais. O que traduz? A igreja já está cheia, mas precisa encher até transbordar da presença do Espírito Santo. Isto quer dizer que a presença de Deus ela é infinita e haverá um enchimento contínuo e permanente da presença de Deus enquanto a igreja está aqui nesta terra. Repito, esta plenitude nada tem a ver com a divinização da igreja, mas com o enchimento da presença de Deus, bem como também dos atributos de Deus, os atributos chamados comunicáveis, como por exemplo, o amor. Eu citei aqui no capítulo 5, versículo 1, que há uma recomendação de Paulo dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. E imitar a Deus é justamente isso, é crescer amando e sendo amado uns para com os outros, uma referência aos membros da igreja. Observe que essa ideia também está contida no capítulo de número 4 sobre a plenitude da igreja, quando está escrito da seguinte forma. Olha bem, capítulo 4, versículo de número 13 em diante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí o versículo de número 15 diz: para não sermos menino, mas cresçamos em tudo, isto é, seguindo o amor e verdade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então a igreja está crescendo. No 16 diz que quando cada membro trabalha para a cooperação de um para com o outro, ela aumenta o aumento que vem de Deus através da sua edificação de si mesmo em amor. Então o amor de Deus cada vez mais enche a igreja cresce do amor de Deus, ela adquire a plenitude de Deus, a plenitude do amor, a plenitude da graça, a plenitude da presença e a plenitude da unção e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. É neste aspecto que a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo deve trabalhar para a consumação até a igreja chegar à plenitude de Deus. E esta plenitude, pastor, onde ocorrerá? Ela ocorrerá no dia da redenção. Está lá no capítulo 4, versículo 30, que não devemos entristecer justamente o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. E quando se dará, pastor, o dia da redenção? Está no capítulo de número 1, versículo de número 10, quando a Bíblia deixa bem claro que quando a igreja e tudo convergir para Cristo na plenitude dos tempos, na completude dos tempos. E quando ocorrerá que a igreja será então para esta completude? Quando ela mesma estiver completa, o número suficiente de salvos para que então o Senhor possa levá-la para os céus. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma conclusão aqui dentro do que agora eu comentei, de que a oração de Paulo solicitando que a igreja fosse fortalecida pelo poder do Espírito Santo, para que então Cristo habitasse nela e ela tornasse arraigada e fundada, para que então, porque você vai ver sempre essa expressão, para que então, para que, a fim de que, sempre essas expressões dependendo da tradução de cada Bíblia. Todas elas apresentando sempre um propósito. Bem,
e Cristo habitando na vida da igreja, a mesma possa conhecer da plenitude do amor de Deus, até que a mesma seja tomada da plenitude de Deus. E esse tomado traz a ideia de possuído, enchido de forma plena. Bem, mas vamos verificar aqui que quando eu trabalho dentro da questão da plenitude, eu estou falando de uma forma bem embasada. E eu quero ainda dentro do próprio texto de Paulo, nesta oração, e na doxologia, que é a conclusão desta oração que Paulo fez, provar para vocês aqui. Vamos observar que este é o pensamento de Paulo de um enchimento pleno, de um enchimento constante, de um enchimento infinitamente, de maneira que a igreja não seja divinizada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós falamos aqui que Paulo comenta sobre as riquezas da glória. Eu deixei bem claro que a palavra glória em grego significa doxa e traz a ideia da majestade divina, do que Deus é. Só que nas nossas Bíblias fala das riquezas da glória. Isso aqui está referindo-se sobre a abundância da majestade divina. E quando o texto fala da abundância da majestade de Deus, abundância da glória de Deus, traz a ideia de quantidade. Isso quer dizer que Deus, ele é quantitativamente abundante em termos de majestade. Isso traz-nos a compreensão de que Deus tem diversos outros atributos, mas Paulo solicitou poder, presença de Cristo e amor nesta oração. Mas o próprio Paulo vai mostrar que além de Deus quantitativamente ser abundante, Paulo vai dizer que esses atributos eles são plenos. Eles são quantitativos, mas são plenos, porque ele vai falar da plenitude de Deus. E quando Paulo fala justamente da plenitude, ele não só fala de que Deus só é pleno, mas também na doxologia ele vai deixar bem claro que Deus é infinito em sua natureza, porque ele pode fazer além do que pedimos e pensamos, conforme a nossa tradução na Almeida Revista Atualizada, que está escrito, Deus faz além do que pedimos e pensamos infinitamente mais. Então aqui está sendo tratado a majestade de Deus, a plenitude de Deus e a infinitude de Deus. Em relação aos atributos de Deus, Deus ele é abundante em atributos. Deus é pleno em seus atributos, completo, perfeito. E Deus é infinito, por quê? Deus não tem fim como pessoa e nem os seus atributos também têm fim. Então vamos observar aqui, o seu poder é ilimitado. O seu amor, tratado nesse texto com altura, profundidade, largura e comprimento, é ilimitado. Em relação à sua santidade, é uma santidade ilimitada, que vai além da nossa compreensão, que vai além daquilo que Paulo tem argumentado na sua teologia, ou qualquer escritor do Novo ou do Antigo Testamento o tenha tentado fazer para descrever a Deus em suas perfeições. Bem, se Deus é tudo isto, então quando a Bíblia fala que a igreja, depois que receber uma partícula desse poder, a igreja ser fortalecida por essa partícula de poder, que Cristo habite, aí surge uma compreensão e uma indagação. Mas Cristo já não habita pela pessoa do Espírito Santo que a fortaleceu? Não é isso que está descrito lá em Efésios 2, versículos de 21 e 22, que o Espírito habita e torna essa igreja a morada de Deus? Por que agora Cristo precisa habitar em nossos corações? Entenda, porque aqui está falando de enchimento. Já somos cheios do Espírito, já somos cheios do poder do Espírito, mas precisamos estar mais cheios ao ponto de fortalecer, e cada vez que ficamos mais cheios, mais somos tomados pela presença de Cristo, que habita permanentemente na igreja, até que esta mesma igreja seja então envolvida numa compreensão mais ampla de que tudo isso é uma demonstração do amor de Deus, ao ponto de a igreja agora também possuir ou ser possuída por algo pleno, maior, e já é a plenitude de Deus. Já não é a força do Espírito, já não é a presença de Cristo, já é a plenitude de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando para um enchimento pleno da igreja. E que enchimento seria esse? O enchimento de alguns atributos. Por exemplo, a igreja está crescendo em santidade. Ela está compartilhando da santidade de Deus. Ela está aumentando em santidade. Ela está aumentando em amor.
Que atributo mais, pastor? Todo e qualquer atributo comunicável, como eu deixei bem claro. E eu quero corroborar esta ideia que eu estou argumentando com vocês dentro do próprio texto, com base em outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 8, versículo de número 29, diz que nós somos transformados à imagem de Cristo. Quando vamos para Efésios 4, que está lá descrito a partir do versículo 13, que nós estamos crescendo até a plenitude da estatura de Cristo. Então observe que a igreja está crescendo, se desenvolvendo até encontrar o estado pleno, o estado perfeito, a perfeita varonilidade, para que a igreja se torne a humanidade perfeita, como perfeito é Jesus na qualidade de homem, porque Jesus é 100% Deus, 100% homem, e como homem ele está hoje no seu estado glorificado à destra do Pai. E é justamente este fato que Paulo está ensinando que a igreja agora vai compartilhar dessa plenitude de Deus através da pessoa do Senhor Jesus, uma perfeita varonilidade. Eu disse que a fonte para tudo isso é a própria abundância da majestade divina, ou riqueza da glória, como está descrito aqui no texto. Então, traduzindo o texto é abundância da majestade divina. E nós seremos então abundados justamente desta mesma glória. Iremos compartilhar, porque está descrito também em Romanos capítulo de número 8, que nós iremos compartilhar da glória. Para fortalecer esta minha ideia, eu quero ler, por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículos 17 a 23. Eu citei no comentário nas minhas argumentações anteriores e disse que a palavra doxa significa glória, que em hebraico significa kabod. E kabod é uma referência à soma de tudo o que Deus é. E vamos observar que esse texto tem uma correlação justamente com Êxodo capítulo 33, a partir dos versículos 17 a 23, quando Moisés está fazendo uma oração a Deus de um momento de grande necessidade. Observe o que o texto vai dizer no capítulo de número 33. Primeiro vamos recapitular aqui o contexto. No capítulo de número 32, Israel havia pecado contra Deus em relação ao bezerro. Quando Israel peca, Deus fica indignado com um tal acontecimento, porque o povo estava soltas, o povo estava fazendo festa, adorando aquele ídolo, e Deus, indignado, disse para Moisés, o teu povo pecou. Moisés desce do monte e encontra o povo desenfreado. No capítulo de número 33, o Senhor diz para Moisés, vai, pega esse povo, sobe, porque eu não vou no meio deste povo. Enviarei o meu anjo para ir adiante de ti. Bom, Deus está dizendo que ele não vai, mas ele vai enviar um anjo adiante do povo. Aí Moisés agora está solicitando a Deus, dizendo, Senhor, como é que o Senhor nos faz subir dessa terra se o Senhor não vai conosco? Se o Senhor não for conosco, eu não vou, Senhor. E daqui a pouco Deus fala para ele, Moisés, a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Eu vou acalmar o teu coração diante da sua preocupação. Não se preocupe. Mas no capítulo de número 33 ainda, quando ele insiste que Deus vá com ele, ele roga a Deus que Deus vá, mas vá com a presença plena dele. Porque ele vai dizer assim no versículo 18. Então ele disse, isto é, Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Lendo logo assim, rapidamente, parece que ele está solicitando manifestações de poder, de glória, de graça e tudo mais. Mas não. Moisés está rogando a presença de Deus em sua plenitude, porque aqui o texto diz, rogo que me mostres a tua cabode, a essência da tua majestade, a essência da tua pessoa, a essência da tua presença no nosso meio. Aí o Senhor vai dizer para Moisés, mostrando a soma destes atributos que fazem parte dessa majestade ou deste cabode. Vamos observar aqui que no versículo 19 o Senhor diz para Moisés, respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Bondade. Ele não poderia ter dito poder, não poderia ter dito unção, mas ele diz, farei passar toda a minha bondade. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia
e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então Deus aqui está revelando as suas qualidades: bondade, misericórdia, complacência e tudo mais. Aí de repente o Senhor diz: depois de eu mostrar tudo isto que vai acontecer, não me poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Aí o Senhor pega Moisés e diz: olha, tem uma penha junto a mim aqui, onde tem uma fresta, uma brecha. Você vai se esconder atrás dessa fenda, de trás desta rocha, me olhará pelas fendas, mas eu vou colocar a minha mão e você só vai me ver por enquanto quando eu passar e virar. E quando eu virar, tirar as mãos, só me verás pelas costas. Então Moisés roga uma presença plena de Deus, e a resposta de Deus foi isso, de que a presença dele de forma plena é a soma, é a cabode, a soma de todos os atributos divinos. E aqui no capítulo de número 3, é justamente esta majestade que Paulo está dizendo. Segundo a abundância dessa majestade, Paulo ora pedindo este poder. Paulo ora pedindo que a igreja seja fortalecida nesse poder. Paulo ora para que essa presença tome a igreja. Paulo ora para que essa igreja compreenda a grandeza desse amor. E que a própria igreja, depois de receber esses 3 presentes, as 3 dádivas, poder para fortalecer, presença abundante de Cristo, compreensão do amor que Deus tem pela igreja, aí Paulo diz: depois que a igreja passar por toda esta fase, então vocês serão tomados de uma perfeição maravilhosa. Da mesma forma que foi Moisés. Por quê? Porque ao Deus passar, observe, Deus manifestou sua bondade, a sua misericórdia para com Moisés, também com a nação de Israel. Mas quando Deus passa, Deus deixa um vestígio dessa cabode. Porque o rosto de Moisés resplandecia. Os filhos de Israel não conseguiam fitar os olhos para Moisés, porque a pele do rosto dele brilhava. Então é isto que vai acontecer quando a igreja alcançar o seu ápice, a plenitude. Ela receberá uma carga, um enchimento de glória, de maneira que os seus corpos serão transformados, glorificados e suportarão muito mais a presença de Deus. Porque o Senhor disse para Moisés: ninguém tem condições de me ver face a face. Isto na situação e no estado que está. Mas no corpo glorificado, nós teremos a plenitude da presença de Deus, num enchimento muito maior do que a igreja hoje tem. O que nós temos hoje é o princípio de enchimento da plenitude. E eu vou citar aqui para fundamentar. O texto do capítulo 2 de Atos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 4, o texto vai dizer que eles foram renovados pela pessoa do Espírito Santo. Atos 13:52 diz que os discípulos transbordavam do Espírito Santo. E Paulo em Efésios 5:18 usa a mesma expressão, plerous, para dizer: transbordem da presença do Espírito Santo. E se aqui na terra o enchimento ele é contínuo, diário, é constante, imagine no corpo glorificado, como nós não teremos essa presença plena de Deus. E observe, o texto bíblico vai deixar bem claro, em 1 Coríntios 6,14, que nós ressuscitaremos e seremos transformados pelo poder de Deus e viveremos pelo poder de Deus. Esta presença poderosa, onde nós sentiremos de uma maneira muito mais abundante e o corpo suportará. Por quê? Porque a igreja está sendo preparada para este momento. Eu espero que você tenha me compreendido nas minhas argumentações. E eu repito, nós não estamos pregando, nós não estamos ensinando aqui a teoses, a divinização da igreja, mas estamos afirmando que a igreja terá um enchimento pleno da presença de Deus, que só será possível num corpo revestido da majestade, da glória divina. E isto acontecerá a qualquer momento, quando Jesus vier e consumar então o plano de redenção, o plano da eleição e da predestinação para a vida da igreja. E a oração de Paulo era justamente essa, já que ele doutrinava a igreja sobre esse plano, explicava como se deu a salvação, e agora ele orava para que tudo isso viesse, tornasse uma realidade constante na vida da igreja, de maneira que a mesma estivesse preparada
para o momento pleno, para o momento do cumprimento cabal de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Continue assistindo os nossos vídeos, dando o seu like, divulgando então a palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitam. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e a paz do Senhor.